Olá! Hoje nós vamos para o último capítulo do primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Isso significa que hoje tem formatura. Hoje a gente vai se formar no primeiro livro das Crônicas. Então se prepare, muda a roupa, prepara para a colação de grau no final, tá certo? Daqui a pouco tem formatura. A gente vai terminar hoje esse capítulo, aliás, e terminamos esse livro com a unção de Salomão como rei e com a morte de Davi. É muito importante a gente voltar naquilo que eu tenho batido praticamente todos os dias. O livro das Crônicas quer mostrar Davi como grande rei, unificador, vitorioso, vencedor, o rei que não tem defeito, o rei bom, o rei que não tem, quase divino, né? Nós sabemos que Davi não foi assim tão, né? Davi teve suas quedas, né? Teve lá o problema com Betsabé, foi um homem que realmente foi muito dado à guerra. A gente sabe um monte de coisa disso de Davi. Teve uns probleminhas lá, que depois a gente vai contar, mas o livro das Crônicas, ele sempre evita falar coisas negativas de Davi. Olha, importante é lembrar o seguinte, que nós vamos terminando esse primeiro livro das Crônicas, né, depois de mostrar toda a trajetória de Davi. Ao começar o segundo livro das Crônicas, nós vamos começar a ver e perceber Salomão, ok? Então vamos lá? Nós vamos ter a unção de Salomão, a morte de Davi. Preste atenção, quando a gente for ler, que o livro vai apresentar Salomão como rei, mas mostrando sempre Davi como protagonista. E depois, mesmo que Davi, a gente sabe que Davi já está bem velhinho, o livro das Crônicas vai mostrar Davi vigoroso. Uma coisa que você precisa saber também. No segundo livro dos Reis, quando Salomão fica rei, Davi já havia morrido. Aqui não. Aqui o cronista mostra pra gente que Salomão fica rei com Davi ainda vivo, logo depois que ele morre, tá bom? Mas isso não é importante, porque a importância aqui para o cronista é mostrar que o rei Davi foi que organizou tudo isso, foi o protagonista dessa história toda, tá bom? Lembra sempre que o rei Davi é o rei escolhido por Deus, ungido pelo próprio Deus, e é desse rei que, apesar dos seus pecados, é um rei que sabe pedir perdão, é um rei que sabe recomeçar, é um rei que nos ensina o poder da reconciliação. E é desse rei também que nascerá o Salvador. Jesus virá da linhagem de Davi, raiz de Davi. Lembra disso, tá bom? Vamos ler então? Bíblia na mão, o Espírito Santo no coração nos conduzindo. Capítulo 29, último capítulo deste livro. Disse o rei Davi a toda a assembleia: meu filho Salomão, o único que Deus escolheu, é ainda jovem e fraco, e a obra é considerável, mas não é a um homem que este palácio é destinado, mas ao Senhor Deus. Empenhei todos os meus esforços em preparar para a casa de meu Deus ouro para os objetos de ouro, prata para os objetos de prata, bronze para os objetos de bronze, ferro para os objetos de ferro, madeira para os objetos de madeira, pedra de ônix e pedras de engaste, pedras preciosas de diversas cores, todas as espécies de pedra preciosas e mármore em grande quantidade. Ademais, o ouro e a prata que possuo como propriedade minha, dou-os por amor para a casa de meu Deus. Além de tudo que preparei para o santuário, 3.000 talentos de ouro de Ofir e 7.000 talentos de fina prata para revestir as paredes das salas. Quanto ao ouro para a ourivesaria, prata para a prataria e para todo o trabalho dos artífices, quem quer ainda hoje oferecer espontaneamente donativos ao Senhor.
os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel, os chefes de milhares e de centenas, assim como os intendentes do rei, fizeram donativos voluntários. Deram para o serviço do templo 5.000 talentos de ouro, 10.000 dáricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Aqueles que possuíam pedras preciosas doavam-as para o tesouro da casa de Deus. Em mão de Jaiel, o gersonita, o povo se alegrava com as suas oferendas voluntárias, pois era de coração generoso que as fazia o Senhor. E o próprio rei Davi sentiu uma grande alegria. Ok? Davi bendisse ao Senhor em presença de toda a assembleia. Atenção, aqui segue uma oração de ação de graças muito bonita. Sede bendito, disse ele, para todo sempre, Senhor Deus de nosso Pai Israel. A vós, Senhor, a grandeza, o poder, a honra e a majestade e a glória, porque tudo que está no céu e na terra vos pertence. A vós, Senhor, a realeza, porque sois soberanamente elevado acima de todas as coisas. É de vós que vem a riqueza e a glória. Sois vós, ó Senhor, de todas as coisas. É em vossa mão que residem a força e o poder. É em vossa mão que tem o poder de dar a todas as coisas grandeza e solidez. Agora, ó nosso Deus, nós vos louvamos e celebramos vosso nome glorioso. Quem sou eu e quem é meu povo para que possamos fazer-vos voluntariamente essas oferendas? Tudo vem de vós e não ofereceremos senão o que temos recebido de vossa mão. Diante de vós não passamos de estrangeiros e peregrinos, como todos os nossos pais. Nossos dias na terra são como a sombra sem que haja esperança. Senhor nosso Deus, todas essas riquezas que preparamos para construir uma casa ao vosso santo nome, é de vossa mão que elas vêm e a vós pertencem. Eu sei, meu Deus, que perscrutais os corações e amais a retidão. Por isso é na retidão e espontaneidade do meu coração que vos ofereço tudo isso, e é com alegria que vejo agora o vosso povo aqui presente fazer-vos suas oferendas voluntárias. Senhor Deus de Abraão e de Isaque e de Israel, nossos pais, guardai para sempre no coração do vosso povo essas disposições e sentimentos e dirigi seu coração para vós. A meu filho Salomão, dai um coração íntegro para observar vossos mandamentos, vossos preceitos e vossas leis, para pô-los todos em prática e para construir esse edifício no qual fiz os preparativos. Depois, disse Davi a toda a assembleia, bendizei ao Senhor nosso Deus, e toda a assembleia bendisse ao Senhor, o Deus de seus pais, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor e diante do rei. No dia seguinte, imolaram as vítimas ao Senhor e ofereceram em holocausto 1.000 touros, 1.000 carneiros e 1.000 cordeiros, com as libações ordinárias e os outros sacrifícios em grande quantidade por todo Israel. Nesse dia, comeram e beberam diante do Senhor com grande alegria. Pela segunda vez, Salomão, filho de Davi, foi proclamado rei e ungido como chefe diante do Senhor. Ungiram também Sadoque como sumo sacerdote. Salomão tomou posse do trono do Senhor como rei, no lugar de Davi seu pai. Prosperou e todo Israel lhe obedeceu. Todos os chefes e heróis, e mesmo todos os filhos do rei Davi, sujeitaram-se ao rei Salomão. O Senhor elevou ao mais alto grau a grandeza de Salomão, à vista de todo Israel, e deu a seu reino tal esplendor que nenhum rei de Israel jamais possuíra antes dele. Davi, filho de Jessé, tinha reinado sobre todo Israel. A duração de seu reinado sobre Israel foi de 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Faleceu numa feliz velhice, carregado de dias, de riquezas e de glória. Seu filho Salomão sucedeu-lhe no trono. Os feitos do rei Davi, dos primeiros aos últimos, estão relatados no livro de Samuel, o vidente, no livro do profeta Natã e no livro de Gade, o vidente. Com todo o seu reino e todos os seus feitos e as vicissitudes pelas quais passou, assim como Israel e todos os reinos das terras vizinhas.
E assim nós terminamos o primeiro livro das Crônicas. Muito bem, vamos ter algumas considerações bem rápidas para você. Primeiro, esse último capítulo fala de quê? Fala das doações para o templo. Então, Davi ainda está organizando tudo isso e Davi fala o seguinte, ó, nós vamos construir um templo maravilhoso e essa casa é para Deus. O meu filho, Salomão, é muito franzino, e ele é fraco, né, franzino. Então nós precisamos deixar tudo organizado, tudo pronto aqui. Ora, o que acontece? Davi então vai dizendo, ó, eu preparei prata para as coisas de prata, ouro para as coisas de ouro, madeira para as coisas de ouro, mar, blá, blá. E ele diz, eu dei do meu dinheiro, do meu tesouro, eu dei prata, ouro, um monte de coisa. E aí ele faz um questionamento para o povo. E vocês, chefes de milhares, centenas, chefes, vocês vão dar o quê? E o pessoal, então, seguindo o exemplo do rei, oferece também presentes, né, doações, donativos do seu próprio tesouro. Ou seja, estava tudo preparado para construir um dos templos mais lindos de toda a humanidade. Ok? Ok. Passa-se para o próximo capítulo, não, passa-se para a próxima parte. Vamos ungir o rei Salomão. E Salomão, então, é escolhido, né? É escolhido. Você sabe que para ser escolhido, Salomão teve aí umas coisas da sua mãe, a Betsabé, mas isso não é falado. Não é falado. É escolhido Salomão, Salomão é ungido rei, e ele é ungido rei numa grande festa. Aqui no livro das Crônicas diz que houve um holocausto com mais de 1000 touros, sacrifícios e aquela coisa toda. Foi uma festança e Salomão é apresentado como rei e o próprio livro das Crônicas diz, não houve rei com tanto esplendor, riqueza e glória como Salomão. E realmente, Salomão foi um grande rei, um homem dado aos negócios com os estrangeiros, fez muita mineração, tanto provavelmente lá no sul do seu território, perto do Egito, teve muita mineração também pelos lados da Índia. Foi um homem realmente que trouxe para o reino de Israel, paz e prosperidade. Paz porque no tempo de Salomão foi realmente um tempo de paz. Foi aquilo mesmo que Davi tinha falado. Davi era da guerra, Salomão era da paz. Shalom, que é o nome de Salomão, Shalom, né? E olha que coisa interessante. E Salomão realmente fez o reino prosperar muito. Tanto é que Jesus, quando fala dos lírios do campo, para não preocupar, lembra no Evangelho? Jesus, não vos preocupeis com o que haveis de vestir, porque Salomão em todo o seu esplendor, um desses lírios nunca se vestiu tão bonito quanto Salomão em todo o seu esplendor, porque o reino de Salomão era um reino muito esplendoroso, próspero também. Vamos lá? Ok, muito bem. Aí depois disso, o capítulo fala da morte de Davi. E a morte de Davi é apresentada aqui, gente, como eu disse para você, depois que Salomão havia sido ungido rei. No livro dos reis, não é bem assim. No livro dos reis, apresenta Salomão assumindo o trono somente depois que Davi havia morrido. Mas isso não é importante, porque o que o livro das Crônicas quer dizer é que Davi preparou tudo, Davi organizou tudo, quando ele viu que tudo estava bem, o filho assume. Mas isso, se ele assumiu depois de morrer, não importa. Provavelmente, Salomão tem assumido depois da morte de Davi, porque Davi, ele era tão querido, tão amado, que as pessoas não aceitariam que Davi, de repente, abdicasse do trono em favor de seu filho Salomão, de jeito nenhum. E a gente percebe, lendo o livro dos reis, que Davi, mesmo velhinho, era apresentado ao povo
com grande vigor, com grande vigor. Então, Davi morre e Salomão assume. Embora nesse texto dos livros das crônicas, Salomão fica rei antes de Davi morrer, ok? Muito bem, vamos a alguns versículos aqui que eu vou explicar para você bem rapidamente. Vamos lá. Versículo 1. Disse o rei Davi a toda a assembleia: meu filho Salomão, o único que Deus escolheu, é ainda jovem e fraco. E a obra é considerável, ou seja, uma obra grande. Pois não é a um homem que este palácio é destinado, mas ao Senhor Deus. O palácio que está dizendo aqui seria o templo, né, gente? Deixa eu te explicar uma coisa. Como ele mesmo fez, né? Interessante. Peraí, deixa eu falar isso. Aí fala aqui, ó, empenhei todos os meus esforços, tudo isso, falando tudo que Deus... Aí ele fala assim, ó, olha que interessante. Ademais, o ouro e a prata que possuo como propriedade minha, dou-os por amor para a casa de meu Deus, além de tudo que preparei para o santuário. Aí ele vai falando, aí ele faz um questionamento, olha aqui, ó. Quanto ouro para ovesaria, prata para prataria, para todo trabalho, quem quer ainda hoje oferecer espontaneamente os donativos ao Senhor? Então, o que acontece aqui começando esse capítulo? Como ele mesmo fez, Davi pede ao povo que traga também seus donativos para a construção do templo. Então Davi fala assim, ó, eu dei do meu dinheiro, eu dei da minha riqueza, e vocês? O que vocês vão dar? Ou seja, Davi incita o povo, né, entusiasma o povo, para que o povo também dê donativos para a construção do templo. E funciona que o povo dá. O povo oferece muita coisa. Quero chamar a atenção de uma coisa aqui, mais uma coisa histórica. O povo deram para o serviço do templo 5.000 talentos de ouro, 10.000 dáricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Opa, você viu essa palavra aqui? 10.000 dáricos. Dáricos? Dáricos? O que é dáricos? Deixa eu te explicar uma coisa. Dáricos são moedas da época de Dario. Dario, o rei Dario. É o rei persa que permitiu que o povo voltasse do exílio para Israel. Mas espera aí. Dáricos? Aqui o rei Dario nem tinha nascido ainda. Então, só para você entender, o cronista, ele escreve esse texto depois do exílio. Depois do exílio. Quando ele escreve esse texto, ele está escrevendo depois do exílio. Quando ele escreve esse texto, ele usa a unidade de moeda que estava na época sendo usada, que era o dárico. Por que ele faz isso? Para as pessoas terem noção da quantidade de dinheiro que eles estavam oferecendo para o templo, né? É a mesma coisa de hoje, né? Se eu for escrever um texto, né? Eu não vou escrever assim, ó, a pessoa deu 10.000 réis, né, para construir, não. Eu vou colocar na moeda de hoje para a pessoa ter noção do que está dando, né? Então, dáricos aqui é uma moeda do tempo do rei persa Dario, né? Dario não é da época de Davi, mas como o cronista está escrevendo na época que se usava essa moeda dárico, ele usa essa moeda, tá bom? Versículo 10, aqui, olha, agora aqui começa, ó, a primeira parte do capítulo foi sobre os donativos do templo. A segunda parte é uma oração de ação de graças, olha que interessante. Do versículo 10, acompanha comigo, do versículo 10 ao versículo 20 até 19 aqui, né? Isso aqui é uma grande oração de ação de graças. Então o Davi, ele, depois de ver todo o povo oferecendo presentes, ouros e dinheiro, e ele também, vendo que ele já estava chegando perto da morte, vendo que seu filho assumiria o trono, o que ele faz? Ele faz uma grande oração de ação de graças. E é realmente uma oração de ação de graças muito, muito bonita mesmo. Do capítulo 10, do versículo 10 ao versículo 20, tá bom? Aí, vem comigo aqui, ó. Olha que interessante. Do versículo 21 a 25, olha aqui, ó. Do versículo 21
até 25, nós temos o quê? A unção de Davi. A unção de Davi. A unção de Davi. Davi, não, desculpa, gente. A unção de Salomão. A unção de Salomão. Davi já era ungido, que é isso? A unção de Salomão. Olha aqui. Aí, olha que interessante. Acompanha comigo aqui. Do versículo 21 ao versículo 25, conta a unção de Salomão, né? Como se imolou as vítimas para oferecer holocaustos, sacrifícios, e foi uma beleza, e foi ungido Davi, e foi ungido Salomão, e foi ungido Sadoc, se bem que Sadoc já tinha sido ungido, porque foi o Sadoc, segundo o livro de Samuel, foi Sadoc que ungiu foi Sadoc que ungiu Salomão. Mas aqui está falando assim, ó, foi ungido Sadoc, foi ungido Salomão, foi uma beleza, uma beleza. Vem cá comigo. Aí, olha aqui. Aí fala aqui, ó, à vista de todos, tal esplendor que nenhum rei jamais possuíra. Então é uma beleza, né? É uma beleza. E dizendo só coisas bonitas desse momento tão interessante aqui. É interessante uma coisa. O cronista aqui faz questão de dizer só coisas bonitas e ele omite os acontecimentos negativos, já falei para você. Então, ele conta da unção do Salomão, conta da festa, conta do esplendor, conta de tudo isso. Mas ele omite a velhice de Davi. Davi está velhinho, não aguentando mais. Mas ele não apresenta Davi velhinho, não. Apresenta Davi vigoroso. Ele omite aquela coisa que aconteceu com a sunamita. Davi é sunamita, lembra? Ele omite essa questão da Betsabé, mais ou menos da articulação de Betsabé e Natã. Lembra? É interessante que é dito aqui que fala que Salomão, olha que interessante, Salomão, à vista de todo Israel, o seu reino, tal esplendor que nenhum rei jamais possuíra antes. O Senhor levou o mais alto grau de grandeza o reino de Salomão. Mas ele omitiu aqui uma coisa que Davi havia falado para o Salomão, que era para o Salomão perseguir os rivais e matar as pessoas perigosas. Davi tinha falado isso para o Salomão. Só que o cronista não queria mostrar isso. Queria mostrar o esplendor, o reino de Salomão como um reino de paz, de prosperidade, de esplendor. Ele omite tudo isso. Isso aqui tudo está no livro dos Reis e no livro de Samuel. No livro de Reis e no livro de Samuel. Mas aqui o cronista ele omite, porque ele apresenta Davi como realmente, como eu disse, o protagonista, o grande rei. Tá bom? Vamos lá, gente. Versículo 23, olha aqui, 23. Salomão tomou posse do trono do Senhor como rei no lugar de Davi, seu pai. Prosperou e todo Israel lhe obedeceu. Ok, isso realmente aconteceu, mas como eu disse para você, quando a gente lê o livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 2, o Salomão é entronizado, ele somente se torna rei depois da morte de Davi, né? Da morte de Davi. Agora, isso é muito importante saber. Isso é muito importante saber. Atenção, olha o termo que é usado. Salomão tomou posse do trono de quem? Do Senhor, como rei, no lugar de Davi, seu pai. Isso é muito importante. A compreensão é o seguinte: o trono é de Deus. O rei é Deus. O rei Davi, o rei Saul, o rei Salomão, o rei Roboão, são todos representantes de Deus. O trono é de Deus. O trono não é de Davi. O trono não é de Salomão. O trono não foi de Saul. Não.
Olha aqui, ó. Salomão, filho de Davi, Salomão tomou posse do trono do Senhor. Não falou que Salomão tomou posse do trono de Davi. Não está escrito Salomão tomou posse do trono de Davi. O trono não é de Davi, o trono é de Deus. O trono é de Deus. Esta compreensão é muito clara para o povo de Deus. Quem é que reina, quem é que manda, quem é que dirige, é Deus. Quem assenta no trono, assenta no lugar de Deus, mas o trono é de Deus. Tá bom? Vamos lá. 28. Aqui. Faleceu, o Davi, né? Faleceu numa feliz velhice, carregado de dias, de riquezas e de glória. Seu filho Salomão sucedeu-lhe no trono. Não foi tão feliz assim não. O final da vida do Davi, gente, teve muita intriga, teve muita preocupação, teve muitas fraquezas aí. Como eu disse para você, teve aqueles problemas com a sunamita, teve aquela articulação de Betsabé com Natã, então não foi assim tão tranquilo não, mas tudo bem, né? Teve o coitado Davi, o final da vida dele, né? Velhinho já, coitado, podia ser poupado disso, mas ele teve muita preocupação, muitas intrigas no reino, então não foi assim tão feliz a sua velhice também não, tá bom? Versículo 29, olha aqui, ó. Os feitos do rei Davi, dos primeiros aos últimos, estão relatados no livro de Samuel, o vidente, do livro do profeta Natã e do livro de Gade, o vidente. Na verdade, aqui você está colocando aqui é o seguinte, esses textos de Natã e Gade, provavelmente eram textos antigos que foram usados para compor o livro de Samuel. Hoje, nós conhecemos toda a trajetória de Davi pelo livro de Samuel e pelo livro dos reis, ok? Principalmente pelo livro de Samuel. Samuel, o grande vidente, o grande profeta, que a gente conhece toda a trajetória de Davi. Aqui cita-se livro de Gade e livro de Natã. Na verdade, esses livros não estão na Bíblia. Provavelmente, segundo os estudiosos, são livros antigos que ajudaram a compor o livro de Samuel. Terminamos aqui hoje, então, com a morte do rei Davi, com o começo do reinado de Salomão. Davi, o grande rei escolhido por Deus. Embora o cronista queira transfigurar a imagem de Davi, Davi foi um homem valoroso diante de Deus, com seus pecados, com as suas humanidades, com as suas deficiências, mas sobretudo com um grande amor a Deus, com uma consciência plena de que Deus é que conduzia tudo, de que ele era instrumento de Deus, de que ele era meramente alguém para fazer a vontade de Deus. Por isso Davi cai no pecado, mas pede perdão. Davi faz errado, mas quer corrigir. Davi é um homem muito valoroso que serve de modelo para nós. É de Davi que virá Jesus, é de Davi que virá a salvação, é desta linhagem que virá. Nós olhamos para Davi, mas o nosso olhar é refletido imediatamente para Jesus, para aquele que há de nos salvar. Muito bem. Preparado para a formatura? Muito bem. Terminamos o primeiro livro das Crônicas e eu quero que você agora, nesse momento, se prepare para a formatura. Faz tempo que você não recebe um diploma, então muito bem. Parabéns para você que fez direitinho aqui comigo desde o primeiro capítulo até o último capítulo do livro das Crônicas. Ainda tem muita coisa pela frente. Parabéns para você, Deus abençoe você. Está formado, graduado em primeiro livro das Crônicas. Receba agora o seu diploma. Deus abençoe você. Eis a cruz do Senhor. Presenças inimigas fugir. Venceu o leão de Judá. Raiz de Davi. Aleluia.